2020 não está sendo um ano fácil para ninguém. O mundo todo parou. Mudamos nossos hábitos em um ano que ainda está na metade. Neste meio período, tivemos diversas perdas. Os famosos também não são imunes. Veja agora, neste vídeo, os famosos que nos deixaram neste ano maluco que é 2020. Luiz Vieira, cantor, compositor e radialista brasileiro, nascido em 12 de outubro de 1928 em Caruaru, Pernambuco. No início da sua carreira, cantava músicas românticas, valsas e samba-canções. No programa de Renato Mussi, no Rio, imitou Vicente Celestino. Foi corno de orquestra no cabaré do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Trabalhou em diversas emissoras de rádio e TVs do Brasil. Chegou a fazer diversas viagens aéreas por semana para fazer 5 programas de televisão. Viajava do Ceará ao Rio Grande do Sul. Não gostava de ser chamado de cantor, mas sim de cantador. Luiz Vieira era um estudioso das músicas de cordel. Luiz Vieira morreu em 16 de janeiro de 2020, aos 91 anos, depois de ser levado para o hospital após passar mal na noite anterior. Sérgio Noronha. Sérgio Barros de Noronha, nascido no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1932. Foi um jornalista esportivo brasileiro, veterano radialista, repórter, tendo participado da cobertura da Copa do Mundo de 1950 no Brasil. O seu nonô, como também era conhecido, foi ainda redator, editor de esporte, secretário de redação e colunista. Em televisão, fez parte da equipe das TVs Tupi, TV Rio, TVE e TV Globo e no canal Sport TV. Foi ainda integrante do programa Mesa Redonda Rio. Acabou sendo alvo de muitas brincadeiras da internet, por ter cochilado durante as transmissões ao vivo de um programa esportivo sobre a Copa do Mundo de 2002, exibido pela TV Globo. Em janeiro de 2009, assinou contrato com a TV Bandeirantes para comentar o Campeonato Carioca na emissora, após ser demitido da Globo, onde trabalhou durante cerca de 40 anos. Sérgio Noronha tinha mal de Alzheimer, ao menos desde 2015, e desde novembro de 2018 vivia no Retiro dos Artistas. Morreu em 24 de janeiro de 2020, aos 87 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Kobe Bryant. Jogador profissional de basquete estadunidense, nascido em 23 de agosto de 1978 na Filadélfia. Kobe Bryant jogou toda a sua carreira como alarmador no Los Angeles Lakers. Filho de Joe Bryant, que também era jogador de basquete, Kobe é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi um dos poucos atletas a ser escolhido no recrutamento da NBA, direto do ensino médio, para a Liga Norte-Americana. Ao longo de 20 anos de carreira, ganhou 5 campeonatos da NBA, participou 18 vezes dos Jogos das Estrelas da NBA, foi eleito 15 vezes como membro da equipe ideal da NBA, 12 vezes como membro da All-Defense Team e foi o jogador mais valioso da NBA em 2008 e 2010. Foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Em 2009, o rapper Lil Wayne homenageou Kobe com uma música com o próprio nome de Bryant. Em 2018, Bryant venceu o prêmio Oscar de melhor curta-metragem de animação pelo filme Dirt Basketball. Kobe faleceu aos 41 anos em 26 de janeiro de 2020, quando o helicóptero que estava caiu na cidade de Calabasas, no cercado do Cordado de Los Angeles. Asa Branca. Valdemar Rui dos Santos, mais conhecido como Asa Branca, nasceu em Tuiruba, no dia 19 de abril de 1962. Foi um locutor profissional de rodeios e cantor brasileiro. Asa Branca começou a carreira nas arenas montando em touros bravos. A carreira de peão de boadeiro foi interrompida após um acidente, quando o chifre de um boi chegou a perfurar seu pulmão. A partir disso, se tornou locutor profissional. Uma das suas principais características nessa profissão foi a sua habilidade com o microfone e a capacidade de inovar sempre.
como levar o microfone para dentro das arenas, trazer assim mais emoção ao público dos rodeios. Inovou também nas aberturas dos rodeios com atrações e apresentações especiais, como a presença do cavalo e do helicóptero. Asa Branca também fez sucesso na TV, onde apresentou o Som Brasil e o especial Amigos na Rede Globo. Também fez participações em novelas como Rei do Gado. Sempre fazia apresentações em programas de TV, como Domingo Legal, Domingão do Faustão, entre outros. Além de ser portador do HIV desde 2007, Asa Branca foi diagnosticado em 2017 com câncer na garganta. Numa entrevista concedida à Veja, afirmou que seu problema de saúde era resultado da prática e do incentivo à violência contra os bois e cavalos. O locutor foi internado em 2 de fevereiro de 2019 em estado crítico, segundo uma nota divulgada pela família. No entanto, em 4 de fevereiro de 2020, o quadro se agravou e o locutor veio a falecer devido a complicações severas decorrentes de um câncer na mandíbula, no Instituto do Câncer Otávio Frias de Oliveira, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. José Mojica Marins. José Mojica Marins, nascido em São Paulo no dia 13 de março de 1936. Foi um cineasta, ator, roteirista de cinema e televisão brasileiro mais conhecido como Zé do Caixão. Seu personagem mais famoso é considerado o pai do terror nacional, tendo sua obra grande importância para o gênio influenciando várias gerações. Mojica desenvolveu um estilo próprio de filmar, que inicialmente desprezado pela crítica nacional, passou a ser reverenciado após seus filmes começar a ser considerado cult no circuito internacional. Mojica é considerado um dos inspiradores do movimento marginal no Brasil. Mojica Marins criou um personagem popular sem se basear em nenhum mito de terror conhecido mundialmente, Zé do Caixão. Seu personagem mais conhecido foi criado por ele em 11 de outubro de 1963, após ser atormentado por um pesadelo, no qual um vulto o arrastava até seu próprio túmulo. Segundo o próprio José Mojica, o nome Zé do Caixão veio de uma lenda em que ele viveu há milhões de anos no planeta Terra, que transformou em luz e depois de anos esta luz voltou à Terra. A primeira aparição do personagem foi no filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1964. Desde então, ele aparece em diversos filmes, ganhou popularidade e tem sido retratado em diversas outras mídias. Embora raramente mencionado nos filmes, o nome verdadeiro do Zé do Caixão é Josefel Zanatas. Marins dá uma explicação para o nome em uma entrevista para o Portal Brasileiro de Cinema. Eu fui achando o nome Josefel por ser amargo, e achei também Zanata legal, porque de trás para frente dava Satanás. José Mojica fez diversos filmes como diretor. Fez Beijo a Granel, O Estranho Mundo de Zé do Caixão, Encarnação do Demônio, entre outros. Como ator, fez Éramos Irmão, Chapeuzinho Vermelho, Tortura Selvagem, A Grade, As Fábulas Negras, Segmento ou Saci. José Mojica Marins faleceu em São Paulo, aos 83 anos, em 19 de fevereiro de 2020, vítima de uma broncopneumonia. Sua morte foi confirmada pela filha, a atriz Liz Marins. O cineasta estava internado desde o dia 25 de janeiro para tratar de problemas pulmonares. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Riachão sambista. Clementino Rodrigues, mais conhecido pelo apelido de Riachão, nascido em Salvador no dia 14 de novembro de 1921, foi sambista do Brasil, um dos mais reconhecidos do país, expoente da era de ouro dos rádios baianos na década de 1940 e 1950. Seus sambas irreverentes, tais como Retrato da Bahia e Bochechuda e Papuda,
o tornaram ganhador do troféu Gonzaga. Trabalhou também como ator, atuando em alguns filmes, entre ele A Grande Feira, em 1961, e Pastores da Noite, em 1972. Em 2002, fez participação especial no seriado Pastores da Noite, da Rede Globo de televisão. Riachão faleceu na madrugada do dia 30 de março de 2020, aos 98 anos de causas naturais. Kenneth Donald Rogers nasceu em Houston, em 21 de agosto de 1938. Foi um cantor de música country norte-americano, além de fotógrafo, produtor e ator. Foi membro da banda country e de rock psicodélico Kenny Rogers é de First Edition. Sua carreira alcançou maior popularidade entre as décadas de 1970 e 1980, quando venceu por 3 vezes o Grammy, e teve como maior sucesso as canções The Gable, We've Got Tonight e Lucy, e considerado um dos precursores da fusão entre o estilo country e pop. Rogers também foi um dos líderes do grupo USA for Africa, que teve como objetivo ajudar as vítimas da fome e doenças da África. A canção que deu início à organização foi o compacto We Are The World, escrito por Michael Jackson e Lionel Richie. Essa música reuniu 45 cantores, que mais tarde seriam os integrantes do grupo. Em 2016, iniciou sua turnê de despedida, mas a interrompeu em 2018 por motivo de saúde. Em maio de 2019, Rogers foi internado em um hospital da Geórgia por desidratação, em meio a rumores de que sua saúde geral estava em declínio. Rogers morreu em sua própria casa, em Sandy Springs, de causas naturais, cercado por seus familiares em 20 de março de 2020. Paulinho Paixão. Francisco de Paula Moura nasceu em São Miguel da Baixa Grande, Piauí, em 17 de janeiro de 1977. Foi um cantor e compositor brasileiro. Ficou conhecido principalmente no Norte e Nordeste como o Rei do Coladinho e compôs músicas que são interpretadas por cantores como Simone Simaria, Luan Santana, Gustavo Lima, Léo Magalhães, Xande Avião e Wesley Safadão. O cantor chegou a compor mais de 2.000 músicas ao longo de mais de 15 anos de carreira. Paulinho morreu após sofrer um acidente de trânsito na rodovia estadual PI 225, na madrugada de 3 de abril de 2020. O artista não resistiu ao ferimento, sendo confirmado óbito por volta das 3 horas da manhã. Moraes Moreira. Antônio Carlos Moreira Pires, nascido em Tuaçu em 8 de julho de 1947, mais conhecido como Moraes Moreira, foi um músico brasileiro. Moreira começou tocando sanfona de 12 baixos em festa de São João e em outros eventos na sua cidade natal. Em sua adolescência, enquanto concluiu um curso de ciência na cidade de Caculé, Bahia, aprendeu a tocar violão, mudou-se para Salvador, conhecendo Tom Zé e entrando em contato com o rock. Ao conhecer Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, formou o conjunto Novos Baianos em 1969. Durante a década de 70, ele foi membro do grupo Novos Baianos, entrando mais tarde numa carreira solo, que rendeu 29 álbuns. Moreira esteve envolvido na gravação de 40 álbuns completos com os Novos Baianos e o trio elétrico Dodô e Osmar, além de mais 2 álbuns com o guitarrista Pepeu Gomes. Tornou-se um dos compositores mais versáteis do Brasil. Sintetizou gêneros como rock, samba, choro, frevo, baião e música erudita. Em 13 de abril de 2020, Moreira morreu dormindo no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto agudo no miocárdio. Várias homenagens foram feitas por famosos em redes sociais e em entrevistas. Adi Blanc Mendes nasceu no Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1946. Foi um compositor e cronista brasileiro, médico formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje parte da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em psiquiatria. Abandonou a profissão para se tornar compositor e um dos grandes letristas da história da música brasileira. Em 50 anos de atividade como compositor, foi ator de mais de 600
várias canções, com cerca de 50 parceiros, entre os principais João Bosco, Moacir Luiz, Cristóvão Basto e Carlos Lira. Entre seus trabalhos mais notáveis como composição estão Bala com Bala, O Mestre Sala dos Mares, Dois pra Lá, Dois pra Cá. Além de compositor, Black foi também cronista, tendo escrito colunas em publicações como as revistas O Pasquim e Bundas e os jornais O Globo, Jornal do Brasil e O Dia. Muitas dessas crônicas foram lançadas mais tarde como livro. Adair é compositor da música Coração Verde e Amarelo, tema usado pela TV Globo para a Copa. Em 2010, descobriu que sofre de diabetes tipo 2 e pressão alta, parou de fumar e consumir álcool. Em 2020, dia após ser internado em estado grave com infecção urinária e pneumonia, ele faleceu em 4 de maio de 2020. Flávio Migliacci nasceu em São Paulo em 26 de agosto de 1934. Foi um ator, produtor, diretor e roteirista brasileiro. Aos 25 anos, estreou no cinema em O Grande Momento. Atuaria também em clássicos do cinema brasileiro como 5 vezes Favela, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Terra em Transe e Todas as Mulheres do Mundo. Flávio era conhecido pelo seu personagem Xerife na série de TV brasileira Shazam, Xerife e Cia, e pelo papel de Tony Marreco, na série exibida pela TVE. Na Rede Globo, destacou-se pelos trabalhos na novela Rainha da Sucata, Perigosas Perua, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino, Passione, entre outras. O ator foi encontrado morto em seu sítio, na localidade da Serra do Sambé, no município fluminense de Rio Bonito. A informação da morte foi confirmada pelo 35º Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio. Segundo o boletim, o artista teria se enforcado com uma corda em sua residência. Vadão. Oswaldo Fumiro Alves, mais conhecido como Vadão, nasceu em Monte Azul Paulista, em 21 de agosto de 1956. Foi um treinador brasileiro. No início da década de 1990, ganhou notoriedade no meio futebolístico pelo ofensivo time que montou no Mogi Mirim, que na época ganhou o apelido de Carrossel Caipira, em referência ao mítico time holandês que encantou o mundo na Copa de 1974. Em 2001, sagrou-se campeão do torneio Rio-São Paulo pelo São Paulo, com um time repleto de jovens revelações, dentre os quais se destacava o então garoto Kaká. Aceitou o convite para treinar a seleção brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Essa foi a primeira experiência do Vadão no comando de uma equipe feminina. Após os Jogos Olímpicos de 2016, com a seleção brasileira feminina ficando em quarto lugar, a CBF anunciou em 1º de novembro a saída de Vadão do comando técnico da seleção. Esta saída já estava programada desde o início do contrato do treinador, com seu consentimento. A passagem de Vadão na seleção feminina foi analisada como positiva e a equipe demonstrou aspectos bons sobre seu comando, o que fez com que o treinador fosse indicado junto com mais 9 ao prêmio de melhor técnico do mundo. No dia 25 de setembro de 2017, voltou ao comando da seleção brasileira feminina. Saiu da seleção no dia 22 de julho de 2019. Vadão ganhou diversos títulos no comando da seleção feminina. No dia 25 de maio de 2020, aos 63 anos, Vadão faleceu no Hospital Albert Einstein, vítima de um câncer no fígado. Maria Alice Monteiro de Campos Vergueiro, nascida em São Paulo no dia 19 de janeiro de 1935. Foi uma pedagoga, professora universitária e atriz brasileira de teatro, com sua extensa carreira nos palcos, no cinema e na televisão. Com mais de 50 anos de carreira, Maria Alice Vergueiro entregou grande grupo do teatro brasileiro, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina e o Teatro de Onitorrico, de quem foi uma das fundadoras ao lado de Cacá Rossé e Luiz Roberto Galiza. A atriz também viralizou nas redes sociais pelo seu papel no curta-metragem de ficção Tapa na Pantera, dirigido por M. Filho, no qual interpreta uma senhora que fuma maconha há 30 anos e fala sobre sua experiência com a droga, personagem criado pela própria atriz. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, não pulo nenhum, e não estou viciada.
A atriz morreu no dia 3 de junho de 2020 no Hospital das Clínicas de São Paulo, aos 85 anos. Foi vítima de uma pneumonia após ficar internada na UTI.